Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Tá, Alto e claro. tá ótimo. Tudo certo. Beleza. Bom não tá, né? Mas tá bom. Então, a ideia da aula de hoje é a gente falar sobre teorias populacionais. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Estão vendo os slides, crianças? Tá bom. Então é o seguinte, né? Essa aula eu tinha gravado para vocês, tinha mandado pelo YouTube quando começou a pandemia, que eu tava achando que a gente ia já começar com as aulas online, né? Então, quem tá chegando agora? Pera. Então, aí, para quem já assistiu essa aula, então, no vídeo, acaba sendo como uma revisão, né? Para quem não assistiu ainda, então a gente faz a aula normalmente. Então, a ideia hoje é a gente falar sobre, basicamente, a definir o que é o malthusianismo, né? E quais são as teorias, né, anti-malthusianas e as chamadas neo-malthusianas também. Tá? Então, qual é a ideia? A gente estima que a população global ela tenha chegado ao valor do seu primeiro bilhão de habitantes por volta de 1800, 1802. Né? Hoje a gente está com 7, caminhando aí já para 8 bilhões. Então, o primeiro bilhão aconteceu um pouco mais de 200 anos atrás. Né? Então, você tem, né, esse começo, esse princípio de aumento da população global. Mas, na verdade, né, essa preocupação moderna com o aumento da população global, ela não é propriamente por causa do aumento da população global, né? Ela é muito mais apropriadamente por causa do aumento da população urbana, né? Por quê? Porque quando você tem, né, bastante gente, né, num modo de vida rural, né, às vezes não aparece tanto, a gente não tem essa sensação, né, de que o ambiente está muito lotado quando você tem população dispersa pelo terreno, quando você tem população rural. Né? A gente tem uma sensação maior de que a região está lotada quando você tem uma população urbana. Né? No urbano parece que os problemas aparecem mais, né? Parece que a sensação de lotação aparece mais. Então, das preocupações modernas com o tamanho da população, a gente teve essa preocupação com o tamanho da população na China, na Grécia, Roma, como a gente viu na primeira aula. A preocupação moderna sobre o aumento da população em sentido global, ela vai ser inaugurada, ao que a gente conhece, pelo Thomas Robert Malthus, né? Que em 1798 ele vai escrever um livro chamado Ensaio sobre o Princípio da População. Tá? Embora o livro seja bastante longo, né, a ideia geral, né, do princípio do que ele chama de princípio da população pode ser resumida em poucos parágrafos ao longo da obra. Tá? E qual é o contexto que a gente tem, né, que o Malthus está escrevendo isso? Ele era, se eu não me engano, um pastor anglicano, e ele está escrevendo isso no contexto da Revolução Industrial. Ele está descrevendo como é que era o modo de vida da Inglaterra. E vocês foram bons alunos de econômica já?
Sim ou não? A gente tá tendo agora. Tá, então vocês que são bons alunos de econômica, vocês sabem como é que era a Inglaterra durante a primeira revolução industrial, tá? Para quem não conhece como era a primeira revolução industrial, as condições de vida da primeira revolução industrial, eu sugiro a leitura de um livro do Engels. É do Engels? É do Engels, esse livro. Eu li na primeira fase do meu curso, cara. É chamado A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Cara, é muito nojento. É muito nojenta a descrição que o Engels faz de como era o modo de vida dos ingleses durante a primeira Revolução Industrial. Né? Então, essa sensação de que os problemas do mundo estão aumentando, essa sensação de que o mundo está lotado, né? Isso tem muito mais relação com o crescimento das cidades. Essa percepção do Malthus provavelmente vai ter muito mais relação com o crescimento das cidades e principalmente o crescimento desordenado que as cidades inglesas estavam tendo naquele momento histórico, do que talvez propriamente com o aumento da população global. Tá? Parece que a gente tem essa sensação de quando a gente mora num ambiente urbano, a gente tem essa sensação, né, de que esse ambiente é muito lotado, só que você sai um pouco desse ambiente, a coisa já muda um pouco de figura. Vou passar para vocês alguns trechos, né, dessa obra do Malthus, para a gente entender o que é o chamado princípio da população. Tá? Então ele diz assim: considerando-se qualquer número da população mundial, como 1 bilhão, por exemplo, que aproximadamente era o que a gente tinha naquela época, né? A espécie humana cresceria na proporção de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1 giga, etc. E a subsistência na de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Em 225 anos, haveria entre a população e os meios de subsistência uma proporção de 512 para 10. Em 3 séculos, de 4.096 para 13. E em 2.000 anos, a diferença seria quase incalculável, mesmo que a produção agrícola nesse período houvesse aumentado imensamente. Então isso daqui é o chamado princípio da população. Então qual é a ideia? A espécie humana, ele vai dizer, se vocês forem observar essa sequência de números, vocês vão vendo que ela é uma sequência em que cada membro dessa sequência, ele é o dobro do anterior. Então, aí você tem o 2, que é o dobro de 1, aí você tem o 4, que é o dobro de 2, você tem o 8, que é o dobro de 4. Então, cada vez mais, essa sequência vai dobrando. Ou seja, a população, a cada geração, dizia o Malthus, ela tem o potencial de dobrar de tamanho, essa população. Tá? E os meios de subsistência, entenda-se aqui basicamente alimentação, moradia, era tudo que é necessário para que a gente consiga sobreviver, mas basicamente alimentação. Na de 1, 2, 3, 4, então a gente vai só somando. Né? Essa sequência ela vai crescendo por uma soma e não por uma multiplicação. Tá? Vocês que foram bons alunos de matemática na escola, vocês sabem que essa proporção, né, essa sequência de números, em que cada número é o anterior multiplicado por alguma coisa, a gente chama de progressão geométrica. Tá? E uma sequência de números em que cada membro da sequência é o anterior somado com alguma coisa, a gente chama de progressão aritmética. Então, qual é a ideia? O Malthus dizia que a população mundial ela crescia em progressão geométrica, cada geração ela dobrava, e os meios de subsistência, a alimentação, ela crescia em proporção aritmética. De tal forma que a cada geração, conforme o tempo passa, ele vai explicando, vai se aumentando cada vez mais a proporção entre a quantidade de pessoas que a gente tem, a quantidade de bocas para alimentar e a quantidade de alimento disponível. Então ele diz, né, que daqui a 225 anos, vamos assumir que cada geração teria aí 25 anos, né, a cada 25 anos você teria uma geração nascendo e já apta a se reproduzir, a já ter dobrado a população, né? Então, a gente teria uma proporção de 502 para 10 em 225 anos, em 300 anos, em 3 séculos, de 4.096 bocas para alimentar, vamos supor, e 13 hectares de terra para produzir. Então, isso é uma catástrofe. Porque conforme o tempo vai passando,
você vai distanciando cada vez mais a quantidade de alimento disponível e a quantidade de bocas para conseguir alimentar. Então, o futuro ele seria completamente absurdo de fome, de tragédias, se a nossa população fosse mantida nesse patamar, né, nesse ritmo de crescimento. Então, alguma coisa tem que ser feita para que essa tragédia não aconteça, tá? Mas aí, né, a gente vai seguindo com alguns trechinhos a mais aí do Malthus. Vamos ver o que ele vai dizendo ainda sobre qual é o seu pensamento sobre a população humana. Ele diz o seguinte: a estrutura da sociedade, nas suas características principais, provavelmente se manterá sempre inalterada. Temos toda a razão para crer que ela será sempre formada por uma classe de proprietários e uma classe de trabalhadores. Então, qual é a ideia? Você que estava pensando que essa situação de pouca distribuição de alimentos, ela poderia ser amenizada com um pouco de igualdade social, o Malthus já vai frustrar as suas expectativas. Ele já vai dizer que isso não vai acontecer. A nossa sociedade, ela sempre foi formada por uma classe de proprietários e outra classe de trabalhadores, e essa estrutura sempre vai se manter. Lembremos que a gente está no contexto da primeira Revolução Industrial, então já tem aqui e ali alguma revoltinha trabalhista, tá? Mas ele não acredita que isso algum dia vai frutificar em alguma coisa, né? A gente sempre vai ter uma sociedade, né, formada de classes, né? Uma classe de trabalhadores e uma classe de proprietários. Vamos seguir. A coisa começa a ficar interessante. Que a causa principal e permanente da pobreza tem pouca ou nenhuma relação com as formas de governo ou com a divisão desigual da propriedade. E que, assim como os ricos não têm na realidade o poder de encontrar emprego e subsistência para os pobres, dada a natureza das coisas, não têm o direito de exigi-los. São verdades importantes que fluem do princípio da população que, quando adequadamente explicado, não estaria acima da compreensão mais comum. Ou seja, o princípio da população, a ideia de que a população cresce em progressão geométrica e os meios de subsistência crescem em progressão aritmética, deixa claro que a causa da pobreza das pessoas não são os governos, não são as empresas, não é a desigualdade da propriedade, como ele diz, nada. A causa da pobreza das pessoas é que os pobres se multiplicam. Tá? E como a sociedade ela sempre foi feita de proprietários e de trabalhadores, ou seja, ela sempre foi dividida entre pobres e ricos, quanto mais os pobres se multiplicam, quanto mais os pobres têm filhos, maior vai ser a pobreza do mundo. Porque quem é pobre sempre vai ser pobre, quem é rico sempre vai ser rico. É o que ele falou no trecho anterior. Percebe? Então, a culpa do aumento da pobreza em nível global é dos pobres. Porque eles é que se multiplicam. E olha que mais interessante ele vai dizendo também, né? Os ricos também não têm, na realidade, o poder de encontrar emprego e subsistência para os pobres, ou seja, os ricos não têm qualquer tipo de obrigação com relação a essa sociedade desigual, né? E, da mesma forma, os pobres, dada a natureza das coisas, ou seja, o que seria a natureza das coisas? Que a causa da pobreza é dos pobres que se multiplicam, eles também não têm o direito de exigir emprego. Já que a pobreza foi causada por eles próprios, quem mandou eles se reproduzirem, tá? Então, já que a pobreza foi causada por eles próprios, eles não têm que ficar exigindo emprego. Se a situação de penúria deles está se agravando, foi porque eles tiveram muitos filhos. Eles não têm o direito de exigir emprego, de exigir melhores condições de vida. Então, quando você compreende o princípio da população, ou seja, quando você compreende que a causa da sua pobreza não tem relação com a desigualdade de distribuição da propriedade, que não tem relação com a distribuição de riqueza, que não tem relação com as formas de governo, você para de encher o saco. Você para de exigir que o governo, que os ricos te deem emprego, te deem melhores condições de vida. Vamos seguir. E é evidente que todo homem das classes inferiores da sociedade que tivesse conhecimento dessas verdades estaria disposto a aceitar com mais paciência a infelicidade que lhe coubesse,
teria menos razões de insatisfação e irritação com os governos e com as classes mais altas da sociedade por causa da sua pobreza. Estaria, em qualquer ocasião, menos disposto à insubordinação e à turbulência. E se recebesse ajuda de alguma instituição pública ou das mãos da caridade privada, ele a receberia com mais gratidão e saberia lhe dar o justo valor. Ou seja, se os pobres eles compreendessem qual é a verdadeira causa da sua pobreza, eles aceitariam mais facilmente a sua pobreza, como ele diz, aceitar com mais paciência a infelicidade que lhe coubesse. Então, os pobres eles seriam mais pacientes com a sua infelicidade, já que eles reconhecem que a culpa da sua pobreza é sua, porque se eles parassem de ter filhos não haveria pobreza no mundo. Se eles reconhecessem isso, eles parariam de ser infelizes. Eles aceitariam, né, estoicamente, eles aceitariam a sua infelicidade. Né? Fariam menos turbulências, eles estariam menos dispostos à insubordinação e à turbulência, né, pensando que a gente já está enfrentando aí algum período de algumas greves, alguma turbulência social em virtude da urbanização, da urbanização e da industrialização na Inglaterra. Então a ideia é de que os pobres eles se rebelariam menos contra a burguesia e contra o Estado. Se eles compreendessem qual é a real causa da sua pobreza, eles talvez parassem de ter filhos, mas pelo menos a ideia é de que eles parariam de se rebelar contra a sua pobreza. Né? E se recebessem caridade, eles dariam mais valor à caridade, porque os pobres, né, vocês sabem que pobre não tem, né, esse hábito de ser grato. Então, se eles recebessem essa caridade, eles seriam mais gratos. Vamos seguir que tem mais. Se essas verdades se tornassem gradualmente mais conhecidas, o que não parece improvável no correr do tempo, devido aos efeitos naturais da interação mútua de opiniões, as classes inferiores do povo, como um corpo, se tornariam mais pacíficas e ordeiras, estariam menos propensas a comportamentos tumultuosos em épocas de escassez e seriam sempre menos influenciadas por publicações sediciosas e inflamadas, por saberem como é pequena a relação entre a revolução, o preço do trabalho e os meios de manter a família. Então, continuando o mesmo raciocínio que a gente estava vendo no slide anterior. Quanto mais os pobres conhecessem a verdade de que a causa da pobreza é deles próprios, eles se tornariam mais pacíficos e ordeiros em tempos de escassez. Eles estariam mais pacientes, estoicamente suportando o seu sofrimento. E, olha que interessante, seriam sempre menos influenciadas por publicações sediciosas e inflamadas. Né? Esses manifestinhos comunistas que aparecem por aí de vez em quando parariam de influenciar as opiniões dos pobres a respeito da sua pobreza, porque é uma verdade que a causa da pobreza é do trabalhador, é dos pobres, né? Foram eles que produziram essa situação. Então, se eles compreendessem essa verdade, que é culpa deles, a pobreza, eles se tornariam mais pacíficos, mais ordeiros e não ameaçariam, né, o poder que está sobre eles. Calma que tem mais. O simples conhecimento dessas verdades, mesmo se não produzisse influência suficiente para operar qualquer alteração significativa nos hábitos prudentes dos pobres com relação ao casamento, teriam ainda assim um efeito muito benéfico sobre a sua conduta política. E sem dúvida, um dos mais valiosos entre esses efeitos seria o poder resultante para as classes alta e média da sociedade de aprimorar o seu governo sem a apreensão desses excessos revolucionários que hoje ameaçam privar a Europa até mesmo dos graus de liberdade que ela já soube serem possíveis e cujos efeitos salutares ela já desfrutou. Então aqui, finalmente, o Malthus deixa claro para que serve, né, qual é o intuito do princípio da população. Então ele diz que o simples conhecimento do princípio da população, dessa verdade, que a causa da pobreza é dos pobres, ainda que não servisse para a redução das taxas de natalidade, que ele diz aqui eufemisticamente, né, uma alteração significativa dos hábitos prudentes dos pobres com relação ao casamento,
leia-se a regulação da atividade sexual, tá? Então, ainda que o conhecimento que os pobres adquirissem sobre o princípio da população, a verdade de que a causa da sua pobreza é deles mesmos, é provocada por eles mesmos, ainda que isso não servisse para eles terem menos filhos, ainda que mesmo sabendo do descompasso entre o aumento da população e os meios de subsistência, eles continuassem tendo filhos, pelo menos teriam outro resultado, o conhecimento dessa verdade, do princípio da população, que seria, como ele diz aí, sobre a sua conduta política. Ou seja, no momento em que os pobres compreenderem que eles é que são a causa da sua pobreza, mesmo que eles não parassem de ter filhos, eles pelo menos iam parar de fazer revoluções. Então, este é o objetivo da teoria do Malthus. O objetivo não é produzir uma teoria sobre a natalidade, né, sobre o crescimento populacional. O objetivo é produzir uma teoria que faça com que os pobres deixem de ser uma classe revolucionária. Tá? Isso aqui fica bem claro nesse trecho, né? Então, mesmo que não significasse, né, uma redução da natalidade, teria um efeito muito benéfico sobre a sua conduta política. E qual seria esse efeito benéfico, né? Um dos mais valiosos desses efeitos seria o poder resultante para as classes alta e média da sociedade de aprimorar o seu governo sem a apreensão desses excessos revolucionários. Ou seja, que a classe alta e a classe média da sociedade conseguiria aprimorar o seu poder sobre a sociedade sem medo de sofrer uma revolução, sem medo desses revolucionários que podem querer tomar o poder. Então fica bem claro, e ele sabe muito bem que isso é uma tendência, né, crescente na Europa, né, que hoje ameaçam privar a Europa até mesmo dos graus de liberdade, né? Então esse bando de comunista aí vai agora, né, se eles não pararem de ter filhos, pelo menos eles vão parar de fazer revoluções. Tá? Então isso é o que é. Este é o verdadeiro objetivo da teoria do Malthus. Não é uma teoria sobre crescimento populacional. Ela é uma teoria política de combate a movimentos trabalhistas, comunistas, qualquer coisa. Não sei se comunista seria propriamente o termo, né, que ainda não existia esse termo na época, né? Mas vamos chamar de movimentos sociais. Tá? Então o objetivo da teoria malthusiana é este, explicitamente aí pelos trechos que a gente observou. Né? Não é fazer com que o mundo reduza a sua taxa de natalidade por conta da indisponibilidade de recursos que tem o planeta. Ninguém está preocupado com recursos. Ele deixa bem claro aqui. Ninguém está preocupado com os recursos do planeta. A preocupação do Malthus aqui explicitamente é com em tornar a população pobre pacífica e ordeira para que não façam revoluções que ameacem o poder da burguesia e do Estado. Essa é a ideia. Por isso que pobre tem que parar de se multiplicar. Porque pobre ameaça, né? Pobre crescendo ameaça o poder da burguesia e do Estado, e isso não pode acontecer. Tá? O Estado, a burguesia tem que continuar. Então ninguém aqui está preocupado com recursos de planeta, com alimentação, coisíssima nenhuma. A questão aqui é evitar uma revolta social. É esse o temor do Malthus, é esse o temor do Estado e da burguesia naquele momento, né? Isso e esse pensamento deles aí expresso no pensamento do Malthus. Tranquilo até aqui, crianças? Então essa é que é a ideia central aí da obra do Malthus. Tá? Prosseguindo aqui, então, teorizando sobre ela. A teoria do Malthus, ela é baseada também numa lei econômica, ainda bem mais anterior do que o Marx, de um economista chamado Davi Ricardo, que é a chamada Lei dos Rendimentos Decrescentes. Então, como é que é a Lei dos Rendimentos Decrescentes? Funciona assim: a população começa a trabalhar.
População trabalhando começa a ganhar dinheiro. População ganhando dinheiro, eles começam a comprar mais comida. Eles começam a se alimentar melhor, né? Conforme eles vão se alimentando melhor, essa demanda por alimentos vai crescendo, os produtores de alimentos, eles têm que começar a produzir mais alimentos. Só que para produzir mais alimentos, eu tenho que avançar sobre outras terras que hoje ainda não são cultivadas. Eu avançando sobre terras que hoje não são cultivadas, provavelmente essas terras elas são menos férteis do que as terras que são cultivadas atualmente. Então eu vou ter que, para produzir nessas terras novas, eu vou ter um gasto maior para produzir. Eu tendo um gasto maior, esse gasto vai se reverter num aumento do custo dos alimentos, que inevitavelmente vai ter que ser repassado para a população, tá? E se o custo dos alimentos é maior, o empregador tem que pagar um salário maior para o seu funcionário. No que o empregador começa a pagar um salário maior para o seu funcionário, a população começa a comer mais. Eles começando a comer mais, os produtores rurais têm que começar a produzir mais. Isso vai aumentando aumentando a necessidade de produção de alimentos, fazendo com que eles avancem sobre terras menos férteis, o que vai fazer com que eles tenham um aumento do seu custo de produção. E esse aumento do custo de produção vai se reverter num aumento do preço dos alimentos, que vai ser repassado à população. E se os alimentos estão mais caros, a população tem que ganhar mais para conseguir sobreviver. Então o empregador tem que começar a pagar mais para os seus funcionários. No que o empregador começa a pagar mais para os seus funcionários, a população começa a comer mais. No que a população começa a comer mais, começa a se ter uma pressão sobre os produtores rurais, que eles têm que produzir mais alimentos, então eles têm que avançar para terras menos férteis. Com isso, eles vão ter um aumento no seu custo de produção, e com esse aumento no seu custo de produção dos alimentos, esse aumento vai ser revertido para um aumento no custo de venda dos alimentos para a população. No que você tem esse aumento no custo de vida, no custo dos alimentos, a população precisa ganhar mais, então, com isso, o empregador precisa pagar mais para os seus funcionários. E assim sucessivamente. Então, isso é a chamada lei dos rendimentos decrescentes. É um círculo vicioso. Então, qual é a ideia? O Davi Ricardo dizia que, no longo prazo, vai acontecer uma redução da taxa de lucro da classe produtora, da classe burguesa. Porque se cada vez mais, a cada geração que passa, eu tenho que aumentar o salário do meu trabalhador para que ele consiga sobreviver, o meu lucro vai diminuindo. Porque o preço das coisas vai só aumentando, inclusive o preço da mão de obra, né? E eu tenho que pagar cada vez mais, ou seja, eu tenho que gastar cada vez mais para produzir e eu tenho que gastar cada vez mais para pagar o salário do meu trabalhador. Então, a tendência para o longuíssimo prazo é uma redução da taxa de lucro do capitalista, o que faz com que, pouco a pouco, o modo de produção capitalista deixe de valer a pena. Né? A gente deixe de conseguir obter uma taxa de lucro interessante para que valha a pena produzir. Então, a ideia é de que cada vez mais haveria uma pressão sobre as terras e, em última instância, né, um esgotamento da disponibilidade de terras pelo planeta, o que também levaria o sistema ao colapso. A gente ainda tem, né, em alguns movimentos intelectuais hoje, alguns resquícios ainda dessa ideia do Davi Ricardo, como a gente vai ver mais para frente. Tá? Então, esse é um primeiro pressuposto do Malthus, né, a ideia, né, da lei dos rendimentos decrescentes. Outro pressuposto importante da obra do Malthus é que o ritmo de reprodução humana é condicionado pela atração sexual. Ou seja, para que haja reprodução, basta que haja atração sexual. Tá? Então, se você sente atração sexual por uma pessoa, obviamente você terá filhos com ela. Tá? Essa é a ideia que o Malthus vai jogar. E como, né, se você é uma pessoa... Não, esquece o que eu ia falar. Mas a ideia é de que as pessoas sentem atrações sexuais umas pelas outras,
Então, obviamente, elas terão filhos, né? Ter filhos é uma coisa inevitável, tá? Pensa que a gente tá em 1798, ok. Mas nem naquela época não era assim, porque você podia, né? Aborto, infanticídio foi uma coisa que sempre aconteceu, né? Mas o Malthus, como um pastor anglicano, ele não quer acreditar nessa realidade, né? Na realidade do aborto e do infanticídio, que sempre foi, né? Que sempre existiu. Então, a ideia é de que sempre a gente vai ter, né, na medida em que os seres humanos ainda exercerem atração sexual uns pelos outros, o que é absolutamente natural, então sempre vai ter a reprodução acontecendo. Então, se você tem desejo sexual constante, você vai ter filhos constantemente. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Qual é a solução? Para fazer com que, né, a gente diminua a pobreza global. O que o Malthus chama de sujeição moral, eufemisticamente chamada de sujeição moral, que seria, então, né, a redução do ritmo de atividade sexual. Então, isso consistiria num adiamento ao máximo do casamento, que ele diz aí que o ideal seria, né, para os 38 a 40 anos, eu já estou quase nessa fase e nada abafa o caso. Ah, se meu namorado estiver escutando essa aula, então, né, entendeu o recado? Enfim, então a ideia é de que as pessoas deveriam retardar ao máximo o casamento. Até lá, até o casamento, uma manutenção total de abstinência. E mesmo durante o casamento, que o sexo fosse praticado muito ocasionalmente para evitar a concepção. Lembra que a gente está falando de uma época em que fazer sexo significava praticamente, né, fazer filhos, né, excetuando-se o aborto e o infanticídio. Então a ideia seria unicamente, a única maneira de você, né, o único método contraceptivo era a redução da atividade sexual, que o Malthus então eufemisticamente chama de sujeição moral. Outro pressuposto importante dele é que a miséria é uma coisa boa. Tá? Quanto mais as pessoas forem pobres, mais cedo elas vão morrer, porque haverá fome, haverá doenças. Então isso vai fazer com que as pessoas não tenham uma expectativa de vida tão grande. Portanto, ao longo de uma vida, elas terão menos filhos. Pensa, se os pobres, eles fossem um pouco menos pobres, eles viveriam mais. Então eles teriam muitos mais filhos ao longo da vida, e isso seria muito pernicioso. Isso favoreceria com que eles tivessem uma reprodução muito maior, ou seja, multiplicaria muito mais a pobreza. Então, quanto mais pobres forem os pobres, melhor, porque eles duram menos sobre a Terra. Então, eles evitam essa multiplicação deles. E outra coisa é que, se a gente tivesse uma sociedade igualitária, uma sociedade em que houvesse uma desigualdade social reduzida, os pobres se sentiriam mais à vontade para ter filhos. Historicamente, o infanticídio ele é muito mais praticado em épocas de escassez do que em épocas de abundância. Então, se a gente tivesse uma época de abundância, haveria menos infanticídios, então a população, né, cresceria muito mais. Então, isso não pode acontecer. Então, a sociedade tem que se manter desigual para que ocorra menos natalidade. Quanto mais desigual for a sociedade, menos os pobres terão filhos, né? Então menos eu terei a multiplicação da pobreza. Então eu tenho que combater essa ideia comunista de sociedade igualitária, porque a sociedade igualitária vai fazer com que os pobres se multipliquem. Vai fazer com que a gente tenha uma população muito maior aí, né, de gente, né, de bocas para alimentar no planeta. Certo até aqui, crianças? Tranquilo com a teoria do Malthus por aqui? Sim? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Sim. Tá bom. Aí a ideia é isso. Agora a gente fala então do que a gente chama de teoria populacional reformista ou teoria populacional marxista, tá? Eu desconheço na obra do Marx uma reflexão propriamente dele, não sei se vocês têm essa informação melhor do que eu, né?
de ele falando especificamente sobre essa população. Eu sei que ele comentou alguma coisa sobre o Malthus, ele detestava o Malthus, eu acho que eu lembro de uma passagem que ele chama o Malthus de babuíno, um negócio assim, né, mostrando assim como são absurdas as ideias que ele tá defendendo, né. Mas qual é a ideia, né, do que a tradição marxista nos legou sobre essas reflexões populacionais? O Marx, a tradição marxista, então não vou falar Marx, eu vou falar a tradição marxista, porque eu não sei se isso está na obra do Marx. Então a tradição marxista vai dizer que não existe população absoluta, superpopulação absoluta, ou seja, essa ideia de que, quantos habitantes o planeta consegue sustentar? Depende. Depende do modo de vida que você quer ter para essas pessoas. Então não existe um número que o planeta consegue sustentar, não existe uma superpopulação absoluta no planeta. Então existiria uma superpopulação relativa. Se fosse pra gente dar para todo mundo a qualidade de vida do norte-americano de classe média, o planeta já passou faz tempo das condições de sustentar uma população. Agora, se você quiser dar para a população a qualidade de vida de um produtor de arroz na Índia, cara, a gente consegue dobrar, triplicar aí, tranquilo, a população global, que ainda vai dar para caber mais gente aqui, tá? Então não existe superpopulação absoluta, existe superpopulação relativa em relação à qualidade de vida que essa população vai ter, em relação ao modo de produção e de consumo que essa população vai ter. Segundo ponto da tradição marxista é que os pobres... Por que pobre tem filho? Tá? Pobre tem filho para ajudar na renda familiar. Pobre tem filho para botar os moleques para trabalhar logo cedo. Então você tá na roça, você vai tendo... Por que a família numerosa era muito valorizada quando a gente morava na roça? Isso tem muito pouco a ver com valores propriamente cristãos. A família numerosa, ela é muito mais valorizada no sentido da gente ter mão de obra, a gente ter cabeças pensantes dentro da família, né? Se for uma família pobre, uma família numerosa significa mão de obra gratuita, eu não tenho que pagar empregado, boto os moleques para trabalhar logo, porque afinal de contas eles estão comendo de graça na minha casa, então eles têm que trabalhar. E se for uma família rica, significa muitos herdeiros, né? Muitas cabeças pensantes para a minha empresa, né? O legado da minha empresa vai continuar. Então, pobre tem filho para poder auxiliar na renda. Por isso que eles vão tendo cada vez mais filhos, né? Então, botando os moleques para trabalhar desde cedo para ver se aumenta a renda da família. Outro ponto que a tradição marxista afirma é que conforme vai evoluindo as sociedades, elas vão se industrializando, vai desenvolvendo tecnologias, eu vou diminuindo com isso as necessidades de mão de obra, o que num longo prazo produziria uma redução das taxas de natalidade. Pouco a pouco a população ela perceberia que não faz sentido ter tantos filhos assim, que não há emprego para todo mundo, então haveria uma redução natural das taxas de natalidade conforme fosse acontecendo a evolução tecnológica. Então, sociedades com evolução tecnológica crescente tenderiam, diz a tradição marxista, a ter menos filhos. Tá? Outro ponto é que o ritmo de reprodução humana ele é mais lento do que o ritmo da economia. Gente, isso no tempo do Marx isso já era verdade. Pensa no que é agora, que a gente tem uma crise econômica a cada 10 minutos. As gerações humanas não se multiplicam a cada 10 minutos. Então, a gente fala, a gente precisa, vamos imaginar que a gente está vivendo um ciclo de fazer de conta. Vamos nos nossos sonhos assim, vamos mentalizar assim, lindo, maravilhoso, que a gente está vivendo um ciclo de forte crescimento econômico, tá tudo lindo, maravilhoso. Então a gente precisa ter filhos para todo mundo poder trabalhar. Então a gente faz aquela campanha linda e maravilhosa, todo mundo, por favor, tenham filhos pra gente ter mão de obra, porque o país tá precisando de mão de obra. Tá, você vai ter filho agora. Primeiro você vai engravidar agora. Pra você ter um filho daqui a 9 meses. Aí seu filho vai crescer, vai estudar e tal, ele vai começar a trabalhar daqui a 20 anos. Será que realmente daqui a 20 anos a gente ainda vai estar vivendo esse ciclo econômico lindo, maravilhoso que a gente estaria vivendo hoje? Não. Né?
Então, a ideia é de que, tipo, as pessoas não têm filhos observando o ciclo econômico. As pessoas sequer escolhem, ou deveriam, né, não escolher a sua profissão de acordo com o ciclo econômico momentâneo. Sei, quando a gente está no vestibular, a gente sempre fica se perguntando, é um erro terrível que a galera comete. Eu trabalhei em cursinho muito tempo, então eu via isso nos meus alunos, me desesperava demais. Assim, qual é a profissão que está em alta agora? Fisioterapia. Então eu vou prestar fisioterapia. Só que você só vai se formar daqui a 4 anos. Quem te garante que essa profissão vai estar em alta daqui a 4 anos no mínimo, né? Que você vai levar para se formar em fisioterapia. Então, a ideia é de que as pessoas não têm ou não deveriam ter filhos, né, baseado nos ciclos de altos e baixos da economia, porque esses ritmos econômicos, eles são mais curtos do que o ritmo de reprodução humana, e a tendência é encurtar cada vez mais. A tendência é a gente produzir uma crise econômica a cada 10 minutos. Vocês estão percebendo que não tá dando pra gente levantar a bunda do sofá do jornal, porque cada 10 minutos é algum escândalo que tá acontecendo. Então, não dá pra gente se fixar, não é isso. Não é o ritmo econômico que dita o nosso ritmo de reprodução. Se isso já era verdade no tempo do Marx, muito mais agora. Outro ponto, que é o principal ponto de disputa entre a teoria marxista e a teoria malthusiana, é que, pro Malthus, a superpopulação era a causa da miséria. Então, existe miséria no mundo porque existe muita gente. A tradição marxista inverte isso. Ele coloca a superpopulação como uma consequência da miséria. Ou seja, primeiro as pessoas são miseráveis e depois elas têm muitos filhos. Porque se as pessoas têm muitos filhos para poder botar os moleques para trabalhar logo e tentar sair da pobreza, então a miséria vai ser a causa da superpopulação. Ou, se preferir, a superpopulação é consequência da miséria. Então a tradição marxista inverte essa relação de causa e consequência que existe entre superpopulação e miséria. Tá? Para o Malthus, a superpopulação é a causa da miséria. Para o Marx, não. A superpopulação é uma consequência da miséria. E mais, é necessário para o capitalismo que exista uma superpopulação. É necessário que exista uma massa de pobres disponíveis no mercado. Por quê? É o chamado exército industrial de reserva. Qual é a função do exército industrial de reserva? Primeiro, você ter gente para trabalhar no momento, por isso que chama de reserva. Você ter gente para trabalhar no momento em que, porventura, eu tiver um aumento do giro econômico, né? Um aumento de crescimento econômico. Então eu vou ter gente para trabalhar, ou seja, não preciso esperar nascer gente. Elas já estão aí, já tem uma massa de desempregados aí pronta para ser aproveitada a qualquer momento, caso apareça uma oportunidade de crescimento econômico do país. E segundo ponto é que uma massa grande de desempregados vai rebaixar os salários. Porque uma massa grande de desempregados faz as pessoas terem medo do desemprego. Tendo medo do desemprego, as pessoas vão aceitar salários mais baixos. Porque é ou isso ou o desemprego. Então essa é a população, essa é a importância da população para o sistema capitalista. Tem que haver uma massa de pobres para que o sistema capitalista funcione. Ele nunca vai conseguir funcionar se existir uma sociedade plenamente igualitária. É necessário que existam pobres, que exista uma massa de pobres para que o sistema continue avançando. Para eu ter esse exército de gente parada para poder aproveitar para um momento de crescimento e para manter os salários baixos pelo temor do desemprego que vai ser gerado na população que está empregada. Tá? Outro ponto importante, né? É que ainda que o planeta fosse lindo, que com terras plenamente agricultáveis, que houvesse abundância de alimentos, não nos esqueçamos que os alimentos têm que ser comprados. A gente não pode sair pegando por aí. Então, ainda que existisse
ainda que a gente conseguisse produzir para alimentar todo mundo, isso não significa que esse alimento vai chegar a todos. Né? A existência de produção de alimentos não significa que ele chega para todo mundo. Ele vai, as populações elas precisam ter dinheiro para conseguir comprar. Então não existe relação entre a produção agrícola global e a extinção da fome. Aliás, muito pelo contrário, se você for pegar, eu não sei qual é o valor, mas se você for pegar a produção agrícola mundial hoje, a gente teria condições de fazer um mundo de obesos, se fosse distribuir toda essa comida igualmente. Né? Então, se a gente não tem um mundo de obesos, muito pelo contrário, a maior parte da população mundial passa fome ou subnutrição, então isso não tem relação com a produção, com as nossas condições tecnológicas de produção agrícola. Isso tem muito mais relação com a má distribuição de renda em nível global. Tá? Ok até aqui? Então essa é a tradição marxista. Ao longo do século XX a gente viu outras teorias populacionais também, que a gente chama de malthusianismo às avessas da crise de 29, que a partir do momento que a gente teve um começo de crescimento econômico, foi feito um estímulo à natalidade nos Estados Unidos, ou seja, vocês têm que ter filhos, né? O Malthus dizia que a gente não tem que ter filhos, mas é a ideia de que a gente tem que ter filhos para conseguir levantar o país, para produzir. E outros pontos também interessantes que a gente teve ao longo do século XX foram os expansionismos militares do Mussolini e do Hitler. Qual era a ideia? Você tinha na Itália, nesses anos anteriores à Segunda Guerra Mundial, a gente tinha uma Itália super populosa. Então, qual era a ideia do Mussolini? O que ele dizia? A Itália está super populosa, portanto, nós precisamos expandir o nosso território para poder abarcar toda essa população que está em tendência de crescimento. Beleza. Aí vem o Hitler, qual era o quadro da população alemã às vésperas da Segunda Guerra. Era de subpopulação. A gente tinha uma natalidade decrescente, a população estava crescendo muito lentamente. E o que o Hitler dizia? Qual era o remédio para essa baixa taxa de natalidade? Expandir territórios, porque com mais territórios a população vai se sentir mais à vontade para se reproduzir. Percebe? Tipo, um tem a superpopulação e outro tem subpopulação. Mas o remédio para os dois é o mesmo. Expandir território. Então, mais uma vez, assim como Malthus, a população é um discursinho empregado unicamente para disfarçar qual é a real intenção desse teórico. Tá? Então, a ideia dos dois, tanto do Mussolini quanto do Hitler, é expandir território. Mas as justificativas deles são absolutamente incompatíveis um com o outro. Então, um precisa expandir território porque está com população demais. Outro precisa expandir território porque está com população de menos. Então, a questão não é a população. A questão é que você quer expandir território e quer arrumar um discursinho que justifique isso para que a galera engula. Ok. Bom, nesse embate todo entre o Malthus e o Marx, quem foi o vencedor desse debate? A história nos mostrou que quem venceu o debate populacional foi a tradição marxista. Por quais motivos? Primeiro porque, pura e simplesmente, o princípio da população é falso. Então, a população não cresce em progressão geométrica e os meios de subsistência não crescem em progressão aritmética. Na verdade, foi justamente o contrário, se você for pensar. Se você for pegar a projeção que o Malthus fez, de que a gente fosse dobrando, a cada geração a gente fosse dobrando a população, a gente teria chegado, atravessado o ano 2000 com 256 bilhões de habitantes neste planeta. Mas atravessamos com apenas 6 bilhões. Então ele errou o cálculo dele só por 250 bilhões de pessoas. Cara, eu não consigo imaginar como é que seria um planeta com 250 bilhões de pessoas a mais, cara. Então, tipo, foi só esse o errinho de cálculo dele, né? 250 bilhões a mais foi o que ele previu. E
muito pelo contrário, né? Se algo cresceu em progressão geométrica, ou algo próximo disso, isso foi a produção agrícola. Então a gente multiplicou muito mais a produção agrícola e a população não cresceu tanto assim, né? Outros pontos importantes. O desenvolvimento tecnológico, ele permitiu que as populações, né, tivessem uma melhora de vida. Eu sei que existe desigualdade social, mas não queira comparar a desigualdade social que existe hoje com a desigualdade social que a gente tinha na época do Malthus. Basta você pensar nos níveis, nas melhoras poucas que existem, em algumas nações do globo ainda precisa melhorar bastante, mas basta você pensar nos níveis de saneamento básico e de vacinas que a gente tem aí pelo mundo. As pessoas morriam de difteria. Isso seria impensável nos dias de hoje, assim. Você vê uma criança morrer de difteria na maior parte das nações do globo é um negócio impensável hoje. Então, sim, as nossas condições de vida melhoraram bastante. A população mundial não cresceu no ritmo previsto, como a gente estava falando, né? A população não cresce em progressão geométrica. Outro ponto que é errado também na teoria do Malthus é que, ao contrário do que ele dizia, que uma sociedade igualitária estimularia a natalidade, na verdade é o contrário. O que a gente verifica na prática é que quanto mais desigual é a sociedade, mais ela se multiplica. Por quê? Porque a miséria, ela é causa da superpopulação. Então, se as pessoas são miseráveis, elas vão ter muito mais filhos. À medida em que você vai melhorando as qualidades de vida da população, elas vão automaticamente tendo menos filhos. Aquela brincadeira que a gente faz, né? Se a gente dá televisão pra galera, a galera para de ter filhos. Né? Mas a ideia é mais ou menos essa. No momento em que você tem outros interesses na vida, você vai passando a ter menos filhos, né? Ou você enxerga outras possibilidades. Então, uma sociedade de avanço tecnológico, ela vai dando às pessoas outras possibilidades de vida do que apenas ter filhos. Então, no momento que você tem uma sociedade afluente, que as pessoas estudam, que as pessoas viajam, que as pessoas querem fazer outras coisas, além de apenas terem filhos, então elas vão fazer essas outras coisas e a maternidade vai sendo deixada mais pra frente, ou você vai ter, mesmo sendo, né, tendo o desejo de ser mãe, você vai querendo ter menos filhos. Então, quanto mais afluente for a sociedade, ao contrário do que o Malthus previa, quanto mais afluente for uma sociedade, menor a natalidade. Então, menos gente vai nascer. E outro ponto importante também, né? Que, curiosamente, não são os pobres os grandes consumidores de recursos desse planeta. Qual é a nação de maior consumo de recursos desse planeta? Os Estados Unidos. Não é uma sociedade pobre, estrito sensu, e não é uma sociedade de alta natalidade, estrito sensu. Tudo bem que dentre os países ricos é o país de mais alta natalidade e de menor qualidade de vida. Ok! Mas não é, né, tá longe de corresponder àquele modelo que o Malthus descrevia. Então, grosso modo, as sociedades mais ricas é que são as grandes consumidoras de recursos da Terra. Então, o que faz a Terra, o que ameaça os recursos do planeta, não são os pobres, são os ricos. Então, não há propriamente perigo de uma hecatombe ecológica alimentar por causa da multiplicação dos pobres, mas sim por causa da multiplicação dos ricos, né? Porque são eles os que consomem os recursos. Tá claro até aqui, crianças? Alguém tem uma questão até agora? Tranquilo? Crianças, vocês estão me ouvindo? Oi? Oi. Tá. Sim, professora. Vocês estavam Sim, dormindo. Todo mundo quietinho, que eu vou todo mundo roncando já. Ok. Então a ideia é o seguinte. A história mostrou que quem venceu esse debate entre o
se a população, quem é causa, quem é consequência, né, da miséria, se era a população ou era a causa, se a população é consequência da miséria. A história mostrou que a superpopulação é consequência da miséria, né, que a tradição marxista é que foi a vencedora. Mas isso, como a gente verifica, não basta, né? Eu costumo sempre dizer contra fatos não há argumentos, mas parece que não funciona muito assim na mente das pessoas, né? Mesmo contra fatos, as pessoas conseguem ainda tentar buscar argumentos. Então a gente teve, a partir da década de 60, segunda metade do século XX, uma ressurreição das teses malthusianas, que a gente vai chamar como movimento neomalthusianista. Qual é a ideia? Então a gente tinha, pensa, né, o contexto que a gente tinha eram as nojentas cidades inglesas ao período da Revolução Industrial, para quando Malthus escreveu. Então qual é o contexto que a gente tem no globo para a ressurreição das teses malthusianas na segunda metade do século XX? A gente tem, que vai ser o que a gente vai ver nas nossas duas próximas aulas, um quadro de redução das taxas de mortalidade, que já começa no final do século XIX com a invenção das vacinas. Então as pessoas começam a parar de morrer, mas as taxas de natalidade naquele momento ainda são bastante elevadas em nível global, e principalmente nos países pobres. Elas começam a reduzir depois. Então o que a gente tem? É que desde o final do século XIX as pessoas estão parando de morrer, pelo menos parando de morrer feito mosca, e continuam nascendo. Então você tem um aumento da população global. A gente viu na nossa primeira aula, né, a gente atinge 2 bilhões de pessoas no globo na década de 40. E rapidamente a gente vai adicionando 3, 4 bilhões, né, isso vai crescendo de forma muito, muito rápida. Então a gente tem sim uma aceleração do ritmo de crescimento da população global nesse momento. É um momento em que aquela euforia do pós-guerra ela já deu um slowdown. A gente já está num ritmo de crescimento econômico mais lento e começando a ter desemprego, não só em nível global, né, mas nas nações desenvolvidas também isso começa a ficar preocupante. E a gente tem o crescimento dos movimentos ambientalistas, primeiro estimulados pelo medo da hecatombe nuclear. O crescimento do ambientalismo ele vem na esteira da Guerra Fria, com o medo que a gente tinha do extermínio da vida no planeta, em virtude da possibilidade de uma guerra nuclear entre as superpotências. Mas aí vem todas as outras preocupações em cima disso, né? A questão do biodiversidade, camada de ozônio, aquecimento global, desertificação, DDT, um monte de outras preocupações ambientalistas também começam nessa época, e elas vão estar estreitamente relacionadas com essa noção de que você tendo um aumento da população, você produziria um aumento sobre a pressão no ambiente. Então é o mesmo raciocínio do Davi Ricardo. O movimento ambientalista global ele vai ter o mesmo raciocínio do Davi Ricardo. Quanto mais gente tiver, quanto maior o ritmo de aumento da qualidade de vida da população, maior será a pressão sobre os recursos, de tal forma que a gente pode ter um esgotamento aí dos recursos num futuro talvez não muito distante. Tá? Esse movimento não começa na década de 60, ele é anterior, né, já tem alguns primórdios antes. A gente pode encontrar, por exemplo, na obra da Margaret Sanger. A Margaret Sanger foi uma ativista eugenista. Lembra o que era eugenia? É a doutrina da raça pura, a doutrina da busca de uma raça pura. Então existiria uma raça pura e existiriam raças inferiores, e essas raças inferiores deveriam ser exterminadas. Então, alguns trechos de alguns artigos da Margaret Sanger aí. Então, o que ela vai dizer? Os habitantes dos bairros pobres, que devido à sua natureza animal, reproduzem-se como coelhos e logo poderiam ultrapassar os limites de seus bairros ou de seus territórios e contaminar, então, os melhores elementos da sociedade com doenças e genes inferiores. Então, o crescimento dessas raças inferiores teria que ser controlado. Presta atenção que assim como Malthus não advogava que os ricos tinham que ter hábitos prudentes no casamento, a Margaret Sanger aqui também não está falando
que as raças superiores têm que ser exterminadas. Só as raças inferiores é que têm que ser exterminadas. Né? Só as raças inferiores é que ameaçam o planeta, ameaçam a civilização. Mais nascimentos entre as pessoas aptas, corroborando, né? Então, de novo, né? Então, as pessoas aptas têm que nascer mais. Mais nascimentos entre as pessoas aptas e menos entre as não aptas. Esse é o principal objetivo do controle de natalidade. Então, povoar o planeta de gente boa, de gente inteligente, gente sadia, e privar da oportunidade de viver essas populações menos evoluídas, digamos assim. Os aborígenes australianos estão só um passo acima dos chimpanzés e têm pouco controle sexual comparados aos homens e mulheres normais. Cara, o que eu respondo, cara? Mas deixa quieto, né? Olha, esse também é interessante. Deve-se manter as portas da imigração fechadas à entrada de certos estrangeiros cuja condição seja reconhecidamente prejudicial à força da raça, tais como retardados mentais e disléxicos, idiotas, lentos, loucos, portadores de sífilis, epiléticos, criminosos, prostitutas profissionais e outros nessa classe barrados pela Lei de Imigração de 1924, além de aplicar uma estrita e rígida política de esterilização e segregação àquele grau da população cuja prole já seja manchada por algum defeito ou cujas características genéticas passadas de pai para filho sejam tais que traços censuráveis possam ser transmitidos aos descendentes. Ou seja, a gente tem que barrar a imigração de todos esses elementos indesejáveis da sociedade e temos que aplicar uma rígida política de esterilização para essas populações que tentam aí manchar a boa genética das raças boas. Quem acha que esse discurso foi inventado pelo Hitler está muito enganado. Então ele já é antiguinho. Tá? Eu diria que ele sempre esteve, né? Na prática ele sempre esteve aí na humanidade, mas a primeira metade do século XX vê muito essa ressurreição aí dessas ideias da existência de uma raça pura e de que a gente deveria fazer algo realmente muito prático para exterminar a existência. Primeira metade do século XX não, cara, século XIX ainda, Daniela, oh, cala a boca. Que a gente deveria fazer algo para exterminar essas raças inferiores. Tá? E ela é bem clara, né? Aplicar uma estrita e rígida política de esterilização e segregação, ou seja, realmente selecionar as populações para esterilização compulsória. Quando a gente ensina neomalthusianismo, vocês devem ter visto alguma coisa sobre neomalthusianismo na escola, vocês devem ter ouvido falar que eles defendem o controle de natalidade. Aí você fala, nossa, que interessante, né? Realmente, tem que sair aí por aí distribuindo pílula e camisinha para todo mundo. É legal isso. Não é de pílula e camisinha que essas pessoas estão falando. Eles estão falando de abortos, esterilizações compulsórios. Que extensas camadas da população, né, que seriam esses genes inferiores, essas raças inferiores, deveriam ser esterilizadas ou abortadas compulsoriamente. Isso é o neomalthusianismo. Não é camisinha e pílula, não. Tá? A gente fala camisinha e pílula quando vocês são crianças, pra vocês não ficarem impressionados com essas coisas, né? Mas quando você vê realmente quais são os discursos, a coisa muda de figura. Em 1945, a gente tem a instauração da Comissão de População na ONU, quando a gente tem, né, a noção, começa a se ter essa noçãozinha aí de que a população é um problema ambiental. A primeira Conferência Mundial da População vai acontecer em 1954, na cidade de Roma, por isso que ela vai receber o nome de Clube de Roma. É o primeiro grupo que vai unir preocupações ambientalistas com a preocupação com o crescimento populacional. De tal forma que a gente teria que fazer alguma coisa, né? Essa é a ideia geral do Clube de Roma. Deve ser feita alguma coisa para barrar o crescimento populacional, porque ele ameaça tanto a economia quanto o meio ambiente. Tá? E de vez em quando vai tendo aí novas reuniões, né? Novos debates. Aí sempre o Clube de Roma ele vem se renovando essas ideias. Tá? O principal representante dessa corrente neomalthusiana da década de 60 chama-se Paul Ehrlich,
Ele escreve um livro em 1968 chamado The Population Bomb, a bomba populacional. Eu vi uma das edições desse livro, a capa desse livro é um africaninho, sabe aqueles moleques africanos bem esquálidos, assim, com aquela barrigona enorme? Parece estranho pra gente, né? Que o moleque, ele tem os braços e as pernas esquálidas, mas a barriga é enorme. Como assim, né? Porque a barriga tá cheia de verme, não é gordura aquilo, é verme que ele tem. Então a imagem de capa é um africaninho nessas condições chorando, né? Então é isso que seria, né, o resultado aí pro globo, né, do aumento populacional, segundo o Paul Ehrlich. Então olha o que ele diz, que interessante, ele diz em 1968. A batalha para alimentar toda a humanidade acabou. Nas décadas de 70 e 80, centenas de milhões de pessoas morrerão de fome, a despeito de qualquer programa de última hora em que se embarque agora. Nesta data futura, nada poderá impedir um aumento substancial da taxa de mortalidade mundial. Então, cara, de lá pra cá, a gente já adicionou uns 3 bilhões de habitantes à população global. Então, cara, de lá pra cá a população só cresceu, velho. Só cresceu e não temos um grande indicativo que para as próximas 2 décadas, pelo menos, ela tem uma tendência de redução. Então, eu não sei o que eu respondo para uma pessoa que diz que nas décadas de 70 e 80, centenas de milhões de pessoas morreram de fome. Eu nasci em 81, eu não vi isso. Eu não vi centenas de milhões de pessoas morrendo de fome por causa de aumento populacional, né? Mas a ideia é essa, né, de que haverá escassez global, né, por conta do aumento populacional. Então, o aumento populacional ele é a causa de todos os males, então ele tem que ser exterminado. Onde é que eu estava aqui? Peraí, continua. Tá. Em 2009... o Paul Ehrlich escreve um outro artigo chamado The Population Bomb. Um artigo, não, o primeiro é um livro, isso daqui vai ser um artigo. The Population Bomb Revisited. Acho que dá pra achar ele ainda na internet. Aí você pensa, em 68 ele falou que nas décadas de 70 e 80 a gente ia ter fome global, né? Que todo mundo ia morrer, que ia ser uma tragédia e tudo. Aí você pensa, não, ele deve ter revisado as ideias dele, né? Ele deve ter pensado que o quadro não seria tão grave assim, né? Já que, observando o mundo, viu-se que essa profecia não aconteceu. Não. Ele diz, né, nesse artigo, The Population Bomb Revisited, que ele se lamenta de não ter sido trágico o suficiente no primeiro livro. O quadro era muito pior do que ele estava pintando. Por quê? Porque em 2009... a população global estava crescendo a uma taxa de 1,4% ao ano. Então ele diz, nesse ritmo de crescimento, levaria cerca de 6.000 anos para a massa da população humana se igualar à massa do universo. Eu só quero que ele me explique como que isso vai acontecer, gente. Só isso. Na boa. Dá vontade de perguntar, você considerou a matéria escura no seu cálculo? Como que a população humana vai ter a mesma massa do universo? Explica como, cara, porque eu não sei. Como que a gente vai caber onde? Vão colonizar? Tudo bem, podemos colonizar Marte, podemos colonizar Saturno, que seja. Cara, mas como que a gente vai ter, né? Como é possível que a gente teria uma população, né, com um aumento desse? Ah, mas ele tá falando isso só uma metáfora para assustar. Ok. Daqui a 6.000 anos, eu acredito que a humanidade não vai se extinguir ainda tanto. Sou uma pessoa extremamente otimista, cara. Poucas pessoas nesse mundo são mais otimistas do que eu. Eu acredito ainda que a humanidade vai durar ainda pelo menos mais seus 1.000 anos. Vamos ver. Quanto que a gente vai ter, né, de população até lá. Né? Então eles adoram, esse povo neomalthusiano, cara, eles adoram essas metáforas trágicas, assim, para fazer com que a gente veja, né, o absurdo da situação em que a gente tá se metendo, cara. Ai, como eu amo esses discursos, meu Deus do céu.
Então, qual era a solução, né, para evitar esse problema, né? De novo, a esterilização compulsória, né? A esterilização compulsória e abortos compulsórios. E outra coisa que ele advoga também é a negação de auxílio aos... Ui. Vamos recomeçar, crianças? Estivemos fora do ar por problemas técnicos. Caiu a minha conexão aqui, então ó, eu já fiquei hoje de manhã, eu fiquei das 9 da manhã até as 2 horas da tarde, 2h20 foi a hora que voltou a minha internet. Então tá realmente, deu essa queda agora instável agora de novo, né? Mas continuando. Dizia eu que a aritmética... Vamos lá. Aqui. Dizia eu que a aritmética... Tem alguém chamando aqui? Oi, voltamos, ótimo, beleza. Então vamos lá, né, continuando aqui. Dizia eu que a aritmética... Tá. Então qual seria a ideia? Né, a gente estava falando que o Paul Ehrlich dizia que levaria aí 6.000 anos para a massa da população humana se igualar à massa do universo, né? De onde que o cara conseguiria, né? Como que a gente conseguiria ter essa quantidade aí de população, né, do tamanho da massa do universo. Né? Então, a solução seria essa esterilização compulsória, né, esses abortos por que tá piscando a minha tela? Pera aí um pouquinho. Tá gravando aqui? Tá gravando normal, ok. Acho que vai ser isso mesmo. Hoje tá ruim, não tem jeito. Tá. Acho que melhorou. Não, ou não melhorou. Enfim. Tá. Então, sempre tem esses caras, o pessoal dos discursos neomalthusianos, eles estão realmente, né, com esses discursos bem tragedistas, bem desesperados mesmo. Outro que vai abarcar esse discurso de que a população é uma ameaça ao meio ambiente, vai ser o Príncipe Philip, um dos fundadores do WWF. Olha que interessante, né? Sempre essa união entre neomalthusianos e movimentos ambientalistas, que no ano de 1988 ele declarou o seguinte: se eu reencarnasse, gostaria de ser um vírus mortal para reduzir a população global. Que altruísta. Eu fico muito tocada com o altruísmo dessas pessoas que se preocupam tanto com o planeta, a ponto de querer reduzir, fazer uma coisa dessa, né? Um vírus mortal, acho que o sonho dele se realizou, né? Parando para pensar nisso. Né? Eu não sei se o Príncipe Felipe já morreu, não sei. Mas, ao que parece, né, ele realmente, né, apareceu aí um vírus mortal que, se não combatido, né, reduziria a população global. Olha que altruísta isso, né? Preocupação com o bem-estar das pessoas, né? Desejando ser uma doença que exterminasse as pessoas para melhorar a qualidade de vida das pessoas e do meio ambiente. Muito altruísta isso. Eu fico tocada com essas pessoas, assim. Né? Aí você pode me perguntar, tá, professora, mas isso daí é só um bando de doido. Isso aí, esse movimento aí, desses neomalthusianos, essa meia dúzia de loucos, esses autores aí, é só um bando de doido. Não vamos ficar aqui discutindo sobre essas teorias desses bandos de doido. Ok, pode até ser que o cara seja só um doido. Mas aí vem o Luc Ferry, um dos meus autores favoritos, ele vai dizer o seguinte: não estariam eles dizendo bem alto o que muitos pensam baixinho? Você nunca se preocupou com o aumento da população global no busão lotado 6 horas da tarde, não é mesmo? Você nunca pensou que realmente o planeta está muito lotado, Floripanópolis está muito lotada, a gente tem que fazer alguma coisa para conter esses imigrantes, tem que fazer alguma coisa para conter a natalidade, porque esse planeta está muito lotado e vai acabar os recursos e a gente não vai ter para onde ir. Você nunca pensou esse tipo de coisa, né? Tá. Senta lá, Cláudia.
Então é mais ou menos isso o que o Luc Ferry pega, o ponto que o Luc Ferry pega. Será que essa meia dúzia de louco, né, o Príncipe Philip, o Paul Ehrlich, eles não estão dizendo bem alto o que muitos pensam baixinho? Será que não seria, a gente não tem dentro de nós aquele instinto destruidor, né, que acha que boa parte da humanidade deveria realmente ser exterminada? A gente simplesmente não dispõe dos meios de fazer isso, né? Quando alguns sustentam que o número ideal de seres humanos em relação às necessidades dos seres não humanos seria de 500 milhões, como afirma James Lovelock, pai da teoria Gaia, ou mesmo 100 milhões, como afirma Arne Naess, o pai da ecologia profunda, eu gostaria que me explicassem exatamente como pretendem realizar esse objetivo altamente filantrópico. Me explica. Como é que você quer fazer uma população de quase 8 bilhões, que é o que a gente tem hoje, fazer se tornar ela ser de 500 milhões ou de 100 milhões? Me explica exatamente. Que objetivo tão altruísta é esse que você tem de reduzir a população global para manter a saúde do planeta? Porque eu não consigo. Eu, sinceramente, eu não consigo ver altruísmo nisso. Eu não consigo enxergar que uma preocupação ambiental, ainda que genuína, ainda que fosse preocupação ambiental, a questão dos neomalthusianos, que não é, a gente sabe, é uma questão econômica, mas ainda que fosse uma preocupação ambiental, eu não consigo ver altruísmo nesse tipo de preocupação. Nessa necessidade louca de conter a população global para salvar o planeta. Eu não consigo enxergar. Se alguém conseguir me explicar, eu aceito, porque eu passei minha vida inteira estudando isso e eu não consigo entender qual é essa lógica. Tá? Um dos efeitos políticos públicos que a gente teve das ideias neomalthusianas foi a política do controle de natalidade chinês, mais conhecida como política do filho único, que foi implantada no ano de 1979, em que a partir daí os casais só seria permitido, né, um primeiro filho, né, só ter um filho, e quem tiver a partir do segundo filho teria que pagar pesadas multas e teria que arcar com todos os custos de criação do moleque, né? Tá, então algumas consequências a gente teve, né, a partir da implantação da política do filho único. Então, a aplicação de multas para as pessoas que tivessem a partir de um segundo filho, uma tendência de interiorização da população, por quê? Porque na cidade é mais difícil você criar mais de um filho, se você tiver, botar o moleque para estudar, para trabalhar e tal, né? No campo, não. Você pode ir para o campo e o moleque vai viver ali plantando arroz, plantando chá, sem grandes preocupações com estudo, com trabalho formal. Então, essas populações, essas famílias que se recusaram a aderir a essa política do filho único, a tendência foi elas irem se movimentando aí para o interior, né? Com isso, a gente tem uma quantidade aí de indigentes incrível, porque você não pode registrar essas crianças, porque senão você vai começar a pagar multa. Então a gente tem até hoje, né, sempre rola por aí uma discussão, né, de quantos habitantes realmente esse planeta tem. Porque se você for considerar a quantidade de indigentes que a gente tem aí pela Índia, pela China, pela África toda, cara, a gente já passou, tem gente que vai dizer que a gente já passou dos 9 bilhões há muito tempo. A gente tem muito mais gente por aí, só que um monte de gente sem registro. Então, na China, com certeza, a gente tem, né, alguns milhões de indigentes aí em virtude dessa política do filho único. Mas a gente teve aí uma redução, né, estimada de cerca de 400 milhões de nascimentos, né, entre os anos de 1979 a 2012, que foi quando a política foi flexibilizada. E a melhor parte, para pensar, se você só pode ter um filho numa sociedade oriental, você vai querer que ele seja menino ou menina? Existe um ditado nessas sociedades que diz o seguinte: um menino estúpido vale mais do que uma menina astuta. É melhor ter um moleque burro do que uma menina inteligente. Por quê? Porque o moleque é moleque e a menina é menina. Ponto. Tá? Qual é a ideia? Se você tem um filho homem, esse filho homem, quando ele se casar,
ele vai trazer, ele continua sendo parte da sua família. O filho homem continua sendo parte da família dos pais. Então, quando os pais ficarem velhos, o filho homem vai continuar fazendo parte da família, então ele vai cuidar dos pais velhos. Se você tem uma filha mulher, essa menina, quando ela se casar, ela não vai mais fazer parte da sua família. É assim na China, é assim na Índia. Então, se você, né, tendo a filha mulher, na hora que ela se casar, ela vai fazer parte da família do marido. Então, você, quando você ficar velho, você não vai ter, se ela foi sua única filha, você não vai ter quem cuide de você quando você ficar velho. Então, se você só pode ter um filho, e nós temos 2 sexos biológicos, quem você vai escolher? É óbvio que você vai escolher ter um menino. E o que você faz com as meninas? Bom, população que tem acesso a ultrassom, na hora que descobre que é menina, aborta. E na China, o aborto é legalizado até o 9º mês. Se você é uma família, que é a maior parte da China, que não tem acesso a ultrassom, só vai descobrir o sexo do bebê no momento do nascimento, isso também é bem fácil de resolver. Tá? E se vocês estão achando que isso é pouco frequente, né, se vocês aprenderam na escola que eles saem distribuindo, na China eles saem distribuindo pílula e camisinha, por isso que controla a natalidade? Não. Não é bem assim que a natalidade é controlada. Tá? Vai eliminando as meninas até a hora que nascer um menino. Tá? Isso gerou na China um superávit aí estimado, né? Um superávit masculino de 30%. A gente tem 30% a mais de homens do que de mulheres na China. Isso traz algumas consequências de, por exemplo, né, de uma dificuldade dos homens em encontrar casamento e faz da China o país maior importador de prostitutas do planeta, importadas principalmente da Índia e da Rússia. A beleza das indianas e das russas é muito apreciada por lá. Então é esse o quadro que a gente tem. A esterilização compulsória. É muito comum também que as meninas elas sejam esterilizadas no nascimento. Né? Não estou falando da mulher quando ela tem a filha. Quando a filha mulher nasce, ela já é encaminhada para a esterilização. Ou seja, nem mesmo o filho único que ela poderia ter, ela vai ter essa oportunidade. Então esse é o quadro, essa é a preocupação humanitária com o planeta, manifesta aí no quadro populacional chinês, né? E um quadro especialmente cruel com as mulheres. Tá? Se você é feminista, eu não concebo que uma feminista consiga defender um discurso neomalthusiano. Ser feminista e neomalthusiano ao mesmo tempo não dá. São coisas completamente incompatíveis, né? Esse discurso é muito mais cruel com as mulheres. Qualquer discurso de controle de natalidade é especialmente cruel com as mulheres. Diante desse quadro tenebroso de populacional, o que aconteceu? A gente teve, em 2013, uma nova lei, né, em que uma flexibilização dessa lei do filho único. Então, a partir de 2013, os casais em que pelo menos um dos membros era filho único poderia ter 2 filhos. Antes era o contrário. Antes, só os casais em que os dois, né, o homem e a mulher, eram filhos únicos, poderiam ter 2 filhos. Então, pensa, quem é que era filho único na China em 1979? Ninguém. Ou seja, quem é que poderia? Quais eram os casais que poderiam ter 2 filhos? Ninguém. Tá? Agora, em 2013, casais em que pelo menos um dos membros é filho único. Se você tá com a política do filho único desde 79, em 2013, cara, todo mundo é filho único. A não ser que você tenha sido uma daquelas famílias que teve a sorte de ter 2 filhos e ter pagado as multas, né, pra criança sobreviver. Mas se não, né, agora então todo mundo, né, na prática, né, todos os casais, né, onde pelo menos um deles é filho único, ou seja, é praticamente todo mundo, né, vai poder ter 2 filhos. E em 2015, finalmente, né, cai por terra essa lei, então todo mundo pode ter 2 filhos. Não pode ter 3 ainda, mas todo mundo tem direito agora
a ter 2 filhos, porque finalmente, né, se percebeu o flagelo populacional que foi, né, essa política do filho único, tá? Acho que nem preciso falar um pouquinho sobre AIDS, né, a disseminação que isso produziu na China também, né, mas ok. Felizmente, o mundo não é feito somente de neomalthusianos que acreditam, né, nessa tragédia iminente e que a tragédia, a desgraça do mundo é sempre gerada pelo aumento populacional. Um desses caras que vai ser contrários ao discurso neomalthusiano vai ser o economista Julian Simon, que em 1981 vai lançar um livro chamado The Ultimate Resource, o último recurso. Ele diz assim: sempre que uma tragédia prevista não ocorre, os profetas passam para outra. Por que eles não conseguem ver que, no geral, as coisas estão melhorando? Porque eles sempre pensam que estamos num ponto de inflexão ou no fim da linha. O primeiro fim do mundo ia ser no ano 2000. Depois passou para 2012. Agora, esses dias também teve outro fim do mundo aí que foi frustrado. Então, sempre que tem uma tragédia, né, que não acontece, eles passam para outra. O mundo vai aquecer 6 graus até o ano 2000. Não, isso não aconteceu. Mas vai acontecer até 2010. Não, vai acontecer até 2020. Não. Vai ter tanto de desertificação e tal. Não, não aconteceu. A camada de ozônio vai acabar. Não, não acabou. Toda a biodiversidade vai acabar. Não, não acabou. O DDT vai exterminar a vida na Terra. Não, não exterminou. Então sempre tem uma tragédia que ameaça a sobrevivência da humanidade. Sempre a gente tá na iminência. Tem um livro aqui do Greg Garhard, que eu adoro também, Ecocrítica se chama. Ele diz assim: há mais ou menos 3.000 anos a humanidade acredita estar diante de uma crise iminente. É muito incrível isso, cara. A gente sempre acha que a nossa época é de uma crise sem igual. Nenhuma época, nenhuma sociedade humana viveu uma crise tão terrível quanto a que a gente vive agora. A gente sempre acha isso. Como ele diz, né, o Greg Gard, mais ou menos 3.000 anos a gente tem esse pensamento. De que a nossa crise é muito especial. E que não há saída dela, a não ser uma reforma radical nos modos de vida. E, curiosamente, essas profecias sempre caem por terra. É isso que o Julian Simon tá colocando aqui, ó. Será que vocês não... Por que a gente tá sempre pensando que a gente tá no fim da linha? Por que a gente sempre tá à espera do apocalipse? E acha que o apocalipse é iminente. Tudo bem que a gente tá tendo aí praga de doença, a praga dos gafanhotos, né? Eu tô preocupada com a praga do primogênito, que eu sou a primogênita, mas... Enfim, é um pensamento que parece que acompanha a humanidade, né? De que a gente sempre tá num momento extremamente trágico, que todo mundo vai morrer. Pô, calma, né? E uma coisa interessante que aconteceu foi que esses caras, eles se encontraram. Não sei se eles se encontraram pessoalmente, mas houve aí um embate teórico entre o Paul Ehrlich e o Julian Simon sobre qual seria realmente o futuro da humanidade, né? Se a gente estaria realmente, né, indo em direção a essa tragédia iminente, ou se as coisas estariam realmente melhorando, né? It's getting better all the time, como diria o Julian Simon. Então, como mensurar isso? Como mensurar se a gente está realmente indo em direção a uma tragédia? A gente pode traduzir isso em termos mais simples, né? Vamos pensar no preço de mercadorias muito importantes para a humanidade. Por exemplo, que eles escolheram ali metais. Então, em 1980, eles fizeram uma aposta sobre o preço dos metais, né? Como é que o preço de alguns metais evoluiria para a década seguinte. Então, de 1980 a 1990. Como é que evoluiria o preço desses metais no sentido de que faz sentido você pensar que se os metais eles forem ficando cada vez mais raros, o preço deles vai aumentar. Então, seria uma coisa fácil de monitorar, né? Preço médio dos metais aí seria uma coisa fácil de monitorar. Então, o Julian Simon pediu ao Paul Ehrlich que escolhesse aí 5 metais que ele achava que iam aumentar de preço em virtude dessa escassez que futuramente iria acontecer, no futuro breve, em virtude aí, né, do aumento da pressão sobre esses recursos. Quem ganhar paga $1.000 quem perder paga $1.000 pro outro. Fechou? Fechou. Então, os metais que o Paul Ehrlich escolheu foram o cobre, o cromo, o estanho, o níquel e o tungstênio. Aí representados com seus símbolos aí, porque eu sou uma química frustrada,
Então eu coloco aí os símbolos químicos para vocês. Tá bom. Vamos esperar. Passa 10 anos. Vamos ver quem é que vai ser o vencedor dessa aposta. Passados 10 anos, em 1990, quem foi que venceu? O que foi que aconteceu com o preço desses metais? O preço desses metais aumentou ou diminuiu? O preço de todos eles diminuiu pra caramba. Então, o vencedor da aposta foi Julian Simon, o otimista. Mas não faz o menor sentido, professor. A população não aumentou? Sim, aumentou. Quando a população aumenta, não aumenta o consumo de recursos? Sim, aumenta. E o que as pessoas fazem quando elas têm um aumento de preço de uma mercadoria? Elas buscam uma mercadoria mais barata. O que as pessoas fazem quando elas têm uma escassez de uma mercadoria? Elas buscam outra mercadoria. Elas inventam outro produto. O erro de todo neomalthusiano, o erro de todos os pessimistas ambientais e econômicos está em pensar que a humanidade é refém das circunstâncias. Que qualquer tragédia que aparecer vai ficar todo mundo parado esperando Deus voltar para poder remediar essa situação. Nós não somos assim. Tem aquela historinha que o Al Gore e a turminha adora contar, né, de que você pegar um sapo e você colocar ele na panela quente e você ia esquentando aos poucos a panela, o sapo não vai pular, ele vai ficar ali até cozinhar. Mas se você pegar o sapo e colocar ele direto na panela quente, ele pula. Isso é utilizado uma metáfora para mostrar que a gente só age quando a gente está realmente na iminência de uma crise terrível. Mas quando a crise vai vindo aos poucos, a gente não percebe e a gente vai se embrenhando nela e vai morrer, vai chegar ao ponto de morrer cozido, mas não vai fazer nada a respeito. Eu tenho informação para essas pessoas. Nós não somos sapos. A nossa inteligência é um pouquinho superior à inteligência dos sapos. A gente consegue. Pode ser que a gente não consiga, de fato, perceber uma crise no momento que ela está começando. Mas sim, a gente consegue perceber ela em algum ponto. Em algum momento a gente vai fazer alguma coisa. Tá? Então essa é a ideia. Então não dá pra gente ficar sempre nessa ideia de que a humanidade ela vai viver como o prognóstico do Malthus, de que a gente vai chegar a 256 bilhões de habitantes nesse planeta. Ou que a nossa população vai se igualar à massa do universo. Isto não vai acontecer. Nós temos, sim, inteligência para evitar algum tipo de tragédia desse nível. Isso não significa que tragédias não existam, isso não significa que nós somos altruístas, isso não significa que a gente não vai enfrentar muitas crises ao longo da nossa história, isso não significa que as nossas condições de vida vão sempre melhorar. Não. É simplesmente a ideia de que a humanidade não é refém da natureza. E que, portanto, não são as condições naturais que vão limitar as condições da nossa vida. A humanidade tem inteligência para conseguir contornar situações de escassez. Tranquilo até aqui, crianças? Opa, diga. É. Não, o gêmeo é tolerado. O gêmeo é tolerado, sim. Aham. Certo? Mais alguém tem mais alguma questão? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três.
pedras da Geórgia tem escrita em várias línguas, comenta uma sociedade de 500 milhões. Poxa, interessante. Aí, não faltou a musiquinha, não. Agora a gente volta a nossa. Agora voltamos à nossa programação normal. Então, com isso, crianças, a gente encerra. Vamos fazer o seguinte, então, se novamente a minha conexão cair para as próximas aulas, né, a gente faz esse esquema, né? Eu abro uma nova aula e a gente continua, tá? Então, nos encontramos de novo na próxima. Oi? Tá gravado também, tá tudo gravado. Tá bom? Vou jogar no YouTube daqui a pouquinho, tá bom? Então, com isso, obrigado, crianças, pela presença de vocês. Oi? Eu percebi quando apareceu um negócio aqui de queda de conexão. Aí eu falei, cara, tá bem estável a minha internet aqui, mas eu devo ter falado por alguns minutos enquanto eu não tinha percebido isso. Tá? Então, beleza. Então, até semana que vem, crianças. Beijo, beijo. E até a próxima. Tchau, tchau, até. E até, meus queridos. De boas, de boas. Aham. Mas tá tudo gravado, então tá. Vocês conseguem repassar isso sim.